Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Saragiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro tão especial do LUSCast, esse projeto que tem como propósito trazer pessoas, vozes de tantos lugares diferentes, né, do nosso país, das profissões de cuidado humano, né, desse lugar que busca compreender o ser humano nas suas múltiplas expressões, através de uma lente, né, que seja social, que seja interseccional. E hoje a nossa conversa também pode desacomodar aqui algumas crenças internas, nos fazer ampliar os nossos horizontes, né, o nosso olhar, a nossa perspectiva, pois nós vamos falar sobre o luto e a população negra no Brasil. E para esse assunto tão sério, tão emergente, tão profundo, eu trouxe para essa mesa do LUSCast a minha querida colega Fernanda Veríssimo. Chega mais, querida. Lari, muitíssimo obrigada, primeiro por esse convite, né, de poder participar, integrar, fazer parte desse projeto tão incrível que vocês vêm desenvolvendo, né, desempenhando e trazendo aqui para o debate, para ampliar, para propagar, né, essas conversas, esses debates sobre temas tão pertinentes, né, sobre assuntos que precisam ser vistos, olhados, pensados, né, e dessa forma tão especial, tão cuidadosa, né? Então, fico muito feliz de estar aqui, de poder contribuir junto nessa tarde. Ai, querida, eu conheci a Fê na nossa especialização que nós fizemos juntas pela PUC, a especialização de luto. Então, a Fê já vem trilhando esse caminho também, né, de cuidado ao sofrimento humano, ao luto, à psicologia social. E seguimos, né, nesse cultivo dessa amizade. Mais recentemente, a Fê palestrou em um simpósio online, né, da Associação Brasileira Multidisciplinar, né, de luto, que é a ABM Luto, com esta temática também, né, e aí eu disse, Fê, vem conversar com a gente sobre isso, então. Então, vamos fazer a nossa audiodescrição e depois eu apresento o seu currículo, né, então, vou começar, eu sou uma mulher cisgênero, de pele branca, clara, cabelos escuros, castanhos, com alguns fios brancos, lisos, estão mais ou menos na altura dos ombros. Estou usando um óculos de armação preta, um fone também preto, e estou vestida com uma camiseta, vou até me levantar, escrito Cite Mulheres Negras, né, que já vem nessa nossa perspectiva aqui da nossa conversa de descolonizar os saberes, de trazer referências, de trazer essa representatividade, né, e poder deslocar aqui as nossas perspectivas de cuidado, que são importantes. E estou no meu espaço com livros, plantas, mandalas, enfim. Né, vou pedir para você fazer a sua audiodescrição, Fê. Tá certo. Eu estou aqui sentada no meu escritório, com fundo branco, com uma estante ainda em construção, que eu acabei de me mudar, então ainda estou botando os livros na estante. Sou uma mulher negra, estou com os meus cabelos soltos, né, os cabelos cacheados, estou aqui com um colarzinho branco, uma camiseta marrom, né, estou aqui com uma luz, né, para o meu rosto e esse meu espaço. Linda, maravilhoso ter você aqui. Então, quem é a Fê, né? A Fernanda Veríssimo é psicóloga clínica com experiência nos atendimentos online, presenciais, no Rio de Janeiro, fala do Rio de Janeiro, é importante situar. Também com experiência nos atendimentos hospitalares, domiciliares e pela clínica social também, né? Psicóloga
pela Estácio de Sá, é fotógrafa também, né? Mestranda em Memória Social pela Unirio, né? E especialista em luto pela PUC de São Paulo. Especialista também em Gestalt terapia, né? Uma terapeuta aí que trabalha dentro dessa abordagem humanista, que, né, vai pela perspectiva da Gestalt, e também é especialista em tanatologia. Pesquisadora sobre as temáticas do luto, da raça, das raças, né, das etnias e também das emergências climáticas, que é um outro ponto de contato nosso aí muito legal, né? Então, Fê, e vamos iniciar esse assunto, né? Você podendo nos contar como é pensar o luto a partir dessa perspectiva, né, das populações negras, populações marginalizadas. Claro que nós temos também outras populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mas poder falar a partir da população negra no Brasil, né? Certo, Clary. Eu vou começar, acho que trazendo um pouco da minha trajetória mesmo, né? Acho que pegando o gancho aqui da apresentação, mas é porque a minha trajetória vai falar muito do porquê eu começo, né, o meu estudo sobre luto e relações raciais, ele não é tão antigo, né? Eu estudo luto há muito mais tempo, desde o meu processo de formação, desde a universidade, desde a graduação, que eu iniciei minha graduação no ano de 2008, e desde 2008 eu me interesso por essa temática, né? Então, na formação, na minha graduação, eu já estava falando sobre luto e cuidados paliativos, né? Cuidados de fim de vida, e permaneci. E aí, ao longo de todos esses anos, né, desde 2008, em graduação, né, até o presente, né, data, eu fui me dando conta no meio desse trajeto que as especificidades do estudo do luto, né, e da necessidade também, acho que até um pouco desse entendimento da própria Gestalt terapia, né, da minha abordagem, como você falou, fenomenológica, e que olha muito também para o campo, né, para o entorno, para as outras, os outros fatores, né, para tudo que influencia. E a gente sabe que no estudo do luto também, né, precisamos estar atentas a várias outras coisas que estão ali, né, irradiando nesse processo, no fenômeno do luto, mas os desdobramentos. E comecei a sentir, paralelamente junto a isso, iniciando os meus estudos sobre raça, né, racialidade, sobre me entender como uma mulher negra também, né, que isso chega de uma forma mais tardia e até na minha trajetória pessoal mesmo, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a me dar conta desse meu lugar, desse meu papel no mundo, da minha forma de ser, viver e estar, como uma mulher negra, como uma psicóloga que estudava e trabalhava com luto, senti muita falta e a necessidade de buscar referências, autores que trabalhassem sob essa ótica e perspectiva, sobre o olhar da questão do fator raça em conjunto com o fenômeno do luto, né? Porque, ora, se a gente olhava para a questão social, para a questão de gênero, para a questão de idade, de contexto, de territorialidade, de geografia, né? Os nossos referentes eram muito focados, a grande maioria, né? Em referências que não abordavam a nossa perspectiva social do Brasil, entendendo que raça no Brasil é um fator de extrema relevância e importância, né, na questão de todas as esferas, né? Somos atravessados pelo fator raça quando a gente vai olhar para inúmeros assuntos, né? E, inclusive na questão da saúde mental, né? No cuidado, no acolhimento, no trabalho com a saúde mental, com a saúde, né? Não só na questão social, né, mas da questão da saúde também. Então, ao estudar, né, essas temáticas e me deparar, ou não me deparar, aliás, né, me perceber assim, com essa falta, com essa dificuldade de encontrar referenciais, né, de encontrar espaços, debates, lugares
falas, né, que trouxessem a raça como um fator, né, relevante na compreensão do processo dos lutos, né, me fez buscar, ver quem é que estava falando sobre isso aqui no Brasil, né, quem é que estava falando sobre isso também fora do Brasil, mas principalmente aqui, porque é o nosso contexto, a nossa leitura, o nosso entendimento de raça, né, que é muito específico, é diferente de a gente olhar e pensar, por exemplo, numa leitura, no entendimento sobre raça nos Estados Unidos, ou, né, na Europa, ou aonde for que a gente for pensar, né, mas olhar para a questão racial da população negra especificamente, que é onde me toca, né, onde eu me voltei, né, me debrucei mais no assunto, mas pensar que a raça ela não se desassocia de nada, né, da nossa de quem somos no mundo, isso não se desassocia, no momento, no processo de um luto, isso também é chegar, né? Então, acho que foi um pouco desse lugar, né? De reconhecimento, de olhar para mim, olhar para o que eu estava vendo, do que eu estava aprendendo, do que eu estava, como eu estava atuando e entendendo, né, nos contextos, principalmente isso, no contexto no trabalho hospitalar, né, no trabalho social, na clínica hospitalar, né, de entender esses atravessamentos, né, de raça e de luto, de saúde mental. Isso, a tua fala me conecta aqui, né, com esses espaços, então, de ocupação, né, quando a gente pensa na própria academia, antes da explicação de luto, né, na própria formação da psicologia, como um espaço branco, um espaço não neutro, que é permeado por referências também europeias ou norte-americanas, né, e claro que aí a gente também vai ter referências americanas, claro, nesse sentido, né, que é explícito para nós que estamos estudando já o letramento, referências norte-americanas super importantes, como a Angela Davis, como a Bell Hooks, mas que também são apartadas dessas referências acadêmicas, né? E aí eu fico pensando no luto da mesma maneira, e você traz isso, né? O quanto é diferente estudar o luto da população negra e as referências que eles vão ver na academia norte-americana, da nossa academia dentro do Brasil, com as tantas expressões desse país continental, né, Fê? E olhar para essa perspectiva, assim, do quanto a gente ainda precisa caminhar no sentido de abrir espaços dentro da academia, dentro das formações. E a pergunta que eu quero te fazer é como é importante, por que é importante ter uma clínica racializada? E as pessoas brancas também se entenderem como pessoas racializadas, né? Sim, sim. Quando a gente fala da clínica racializada, a gente não está falando de uma clínica que vai olhar para a população negra exclusivamente ou para a população indígena, né? É justamente entender o que é raça, né? Então, entender ser branco, né? Como é raça também, né? E aí, como é que é? Essa clínica que olha para o fator raça, que entende que a raça, essa construção social do que é raça, né? Como isso vai implicar em tudo na nossa vida, né? Nas nossas relações, na forma que a gente vai se colocar no mundo, ser percebido no mundo, viver as outras questões, né? Todas as questões elas vão perpassar pela raça, né? Pelo gênero. Então, a gente precisa trazer isso aqui como uma discussão para entender de onde eu parto do princípio, como é que eu vou olhar para uma clínica, né? E aí eu achei interessante quando você falou, né, dessa neutralidade. A gente sabe que não há uma neutralidade, já vem imbricada de todas essas informações, de todos esses lugares, né? Então não existe uma neutralidade, né? Então olhar para a raça, né? Desse entendimento do que é olhar para a raça, é olhar para a pessoa branca e a pessoa branca se entender desse lugar, da sua branquitude, né, da sua brancura, né, de você olhar para a raça e para as questões, né, todos os outros desdobramentos, é você começar a entender esse sujeito como um todo, né?
você não descartar isso, que é um fator tão importante, né? Na forma que a gente vai se colocar no mundo, você descartar, né, esse fator, você fingir, né, olhar, trazer uma clínica em que se nega a olhar para esse fator, que é um fator, por exemplo, de adoecimento muito grande, né? Como você vai ter uma compreensão real desse sujeito, dessa subjetividade dessa pessoa, se você não está olhando para as coisas básicas, né? Quem é esse sujeito no mundo? Quem é essa pessoa, né? Então, olhar para a raça é uma coisa básica, né? No entendimento, no trabalho. Isso. E aí, no simpósio, você falava dos novos tumbeiros, né? Eu acho interessante trazer essa construção histórica também e pensar na atualidade, que é isso que você está falando, né? Quem tem, como se nasce no país, quem tem acesso, né, a se nascer com qualidade, com saúde, como, né, são o parto das pessoas negras nesse país, assim, qual é o desnivelamento que existe, né, a desigualdade, a desequidade, né, que existe para se nascer, para se ter acesso a tratamentos, para se morrer, né, para se velar, todos esses processos. Mas se você quiser trazer um pouquinho desse caminho histórico. Sim, né? Para se morrer, para se nascer, para se viver e para se morrer, né? E para se velar e para quem fica. Pois é, Clara, eu fiz, né, essa pesquisa, né, sobre luta e raça no Brasil, e agora estou desenvolvendo também, né, no mestrado, essa pesquisa falando em relação a essa parte histórica, né, da compreensão do olhar para a historicidade, né, para o entendimento histórico, porque essa nossa relação, né, tudo que a gente vive hoje em relação à raça no Brasil está atrelado ao nosso passado, a forma que esse país foi construído, né? Como é que é se pensar raça nesse país, no Brasil, de que forma isso foi vivenciado, de que forma isso foi apreendido, né? E como isso foi perpetuado e como vai reverberar nos dias de hoje. A gente não pode esquecer do passado, olhar para o nosso passado, né? Nos traz para o presente, mas também nos norteia para o futuro. Então, a gente não pode desassociar, entender hoje, né? Como é a percepção de raça no Brasil hoje, em 2026, sem entender como é que isso começa, né? Da onde isso começa. Então, por isso essa referência aos navios tumbeiros, né, que eram os navios que a população, né, negra africana era traficada, né, e eles vinham nesses navios que chamava-se antigamente, né, de navios negreiros e tal, mas, né, hoje se dá um nome, né, eram navios tumbeiros. Por quê? Porque esses processos dessas mortes já aconteciam muito antes também de entrar no próprio navio, né, de você desinstituir a pessoa de sua humanidade para virar mercadoria, né, então você já está ali com essas mortes simbólicas, né, você retirar a pessoa ali, né, do seu território, da sua vida, da sua comunidade, da sua existência humana para virar uma existência objeto, né? Então você já está ali nessas primeiras mortes. E aí entram nesses navios com condições absurdas e adversas, né? Que, enfim, resultavam em várias perdas, né? De morte, só que ali era tido como baixa de perda material, né? Estava contabilizado ali no custo-benefício de trazer, morrer, mas ainda iam chegar, né, outras mercadorias, né, as pessoas como mercadorias, então isso ele estava no negócio do tráfico, né, negreiro, do tráfico de humanos, né, então esses navios tinham essa alcunha de tombeiros porque morriam muitas pessoas durante o trajeto dessa travessia do Atlântico, né, e quando não morriam no trajeto também chegavam em terras, né, brasileiras e já morriam. Então, a reflexão é, ora, se num país que foi construído, forjado, numa forma em que pessoas, vidas, né, humanas, eram
tidas como objetos, mercadorias, que essas mortes elas eram, né, contabilizadas como perda aí de produto. E essas pessoas chegam aqui, nesse país, com esse entendimento, com essa leitura, e o Brasil, né, foi o último país aqui, né, a abolir a escravidão, então é uma coisa muito recente, né, muito recente na nossa história, extremamente recente na nossa história como nação, de pensar numa abolição da escravatura, que a gente sabe muito bem como é que foram essas condições, né, como é que isso se desenvolveu também. E aí, como é que a gente vai pensar numa estrutura e pensar nos dias de hoje como essas vidas de pessoas negras, né, continuam sendo lidas e entendidas. E aí, quando a gente olha para cenários como, por exemplo, contextos de uma necropolítica, né, de uma violência de Estado em que chacinam pessoas, né, de se pensar, mas que é um pouco do que a Judith Butler, quer dizer, é o que a Judith Butler vai trazer, né, das vidas que são passíveis de luto e as vidas que não são passíveis de luto, né, e da gente pensar no conceito também da necropolítica, né, dessa forma de você entender quais são as vidas que podem morrer, né, e quais são as vidas que não podem morrer, quais são as vidas que são passíveis de lutamento, quais são as que não são, e isso não vem de hoje, né, não foi de hoje, não foi de 20, 30, 40, 50 anos, e sim da construção da identidade do nosso país, né, que já foi forjada aí dessa forma, entre você trazer pessoas, né, na condição de produtos, de mercadorias, né, como é que você muda esse entendimento, essa concepção para hoje você pensar e ver o valor dessas vidas, né, e você legitimar, e você não negligenciar, você reconhecer esses lutos, reconhecer os lutos, os enlutados, as mortes, os processos, né, os rituais. Então, se a gente não olha para esse passado, a gente não entende esse contexto de onde isso surge, né? Fica vazio, fica solto, fica incompreensível, né? A gente tem a dificuldade de compreender e também a gente não pensa no que a gente está construindo hoje para o futuro, né? E é um passado que ele é reatualizado, né? Uhum. Não com as mesmas regras, porque naquele momento existiam políticas de escravização das pessoas, né? Estava na lei que aquelas pessoas eram objetos, elas eram animalizadas, né? Na construção social, e é por isso que você fala da raça como construção social, porque inclusive a própria ciência exerceu o racismo científico, né? Trazendo essa narrativa de que haveria uma suposta biologia que classificasse hierarquicamente as pessoas, isso já foi desmistificado, né, embora ainda exista essa crença inconsciente. Então, o quanto é importante a gente entender que é uma construção social, não é biológica, ela está na narrativa, ela está nas nossas relações sociais, ela está na nossa postura, e aí hoje essa escravização, essa objetificação das pessoas ainda é atualizada, né, Fê? Uhum. Quando essas pessoas ainda são convocadas, né, a ocuparem lugares subservientes de trabalhos que não são dignos, né, nesse sentido de uma saúde, de uma qualidade de vida, né, de várias ocupações, assim, e eu me lembro muito do livro da Grada Quilomba, né, Memórias da Plantação, que ela fala, então, dessa narrativa de mulheres negras que vão estar trazendo para nós como são as políticas atuais, inconscientes, ou seja, não está na lei lá escrito, mas está na nossa maneira de agir, para tratar sobre cabelo, sobre beleza, sobre performance, sobre sexualidade, o que é esperado, né? O que as pessoas esperam e projetam, né? Então ela vai falar muito também desse branco, desse sujeito branco, dessa pessoa que projeta na pessoa negra aquilo que ela rejeita em si, né? E de toda essa psicologia inconsciente que está em nós, né? E que é estruturada. E aí você falando, me lembrei também, né, dessa perspectiva de uma
de um mito da democracia racial, né, que também foi construído, né, Fê, que não existe. Se você puder falar um pouco sobre isso também, dessa atualização, né, dessa objetificação dos corpos, assim. É uma perpetuação, né? A gente só muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo, né? Se muda a forma, de que forma, né, esses corpos são vistos, são lidos, são compreendidos, de que forma se dá essa leitura de raça no Brasil, a partir dessa história, desta construção de entendimento de raça social no Brasil, né, que vão ter suas especificidades, né, muito marcadas, muito integradas através dessa leitura de fenótipo, né? Então, o que é compreendido das pessoas, como elas são classificadas e entendidas, né? Pelo fenótipo, né? Racial. E essa história o ponto, né, da democracia, de se pensar que há, né, partindo um pouco desse princípio de que, ok, né, somos todos iguais, porém não muito, né? Se tratando da forma em que isso é visto socialmente, não há uma igualdade nas relações, né, raciais, tem a hierarquia do poder, né, de como é exercido, né, das pessoas brancas, né, sobre as raças, ou na hierarquia das raças, né, das pessoas brancas estarem ali, né, e em relação às outras raças, né, bem voltando também, né, entendendo branco como raça branca, né, e trazer essa igualdade, né, racial que, né, existiria, porque a partir desse princípio da biologia, do entendimento, não há diferenciação, mas socialmente somos lidos, compreendidos e as nossas vivências são atravessadas, né, por essas diferenças, sim, a partir da forma que você vai ser lido socialmente, né, através ali de uma leitura de fenótipo, que aqui no Brasil é através da percepção do fenótipo, né? Então, é a forma que vamos ser entendidos, compreendidos, né, como sujeito no mundo, né? E aí não tem essa igualdade, né? Igualdade nas questões, no tratamento, nas relações, nas oportunidades, nas possibilidades, né? E, de novo, tanto para viver, né? E aí o viver desde o seu nascer, de se pensar em políticas todas e de natalidade, de nascimento, de, né, saúde feminina e da mulher, e de que mulher a gente vai botar, né, traz para gênero também, mas traz para raça, de pensar todos esses atravessamentos junto com a questão racial, até o viver, né, como a gente trouxe, da questão social, que é atravessada pela questão racial também, né? E pelo morrer, né, dos adoecimentos, das formas que se morre, né, no país, e como isso também é atravessado pelo fator raça, que é até um pouco do que se a gente pode falar e pensar hoje, né, nas questões do racismo ambiental, né, racismo climático, que se fala, né, se compreende cada vez mais hoje, então, como isso é atravessado, né, das questões básicas, né, de condições básicas de saúde, entender da questão social, tendo em vista que a maior parte da população do país, né, mais de 55% da população se autodeclara, né, negra, né, que é esse somatório dos pretos e pardos no Brasil, então a gente está falando da maior parcela da população, né, mas que tem esses atravessamentos raciais impostos em todas as esferas da vida do sujeito, né. E na tua palestra no simpósio, tu também trazia alguns números, né, que não necessariamente tu precisa trazer eles aqui, mas falava sobre as pessoas que mais morrem no nosso país, as pessoas que são encarceradas, os números de partos que são sem anestesia, todos esses maiores números são... Mortes por violências. Isso, exatamente, né? Então, um país que ainda tem uma estrutura violenta de relacionamento, né? Inclusive pela
força da polícia, pelas forças armadas, mas pensando aqui também nos cuidados hospitalares, nos cuidados clínicos, né? Então, nos importa, né, essa psicologia que dê conta desse olhar, né? E aí você está falando também, eu estou pensando que muito recentemente, né, a gente teve o falecimento de uma médica, uma mulher negra, que foi baleada por ter sido confundida, o seu carro foi confundido, né? Então, nessa hora, a sensação que dá, e quando eu escuto as pessoas negras falando também, é que não importa também o lugar que você chegou, o carro que você tá, né? Enfim. A democracia, né, de você estar ali, de ter todas as possibilidades e oportunidades, mas de não se ter, né, de fato. E bem isso, uma política de Estado em que mata primeiro para depois verificar, e por que essas vidas são passíveis de serem eliminadas dessa forma, né? Porque mesmo que se fosse que se justificasse, fosse, que se essa, nesse caso específico, né, fosse uma pessoa ali procurada pela polícia, né? Que tipo de política é essa, né? Que já chega e já mata, já aniquilando, né? Que é o que a gente vai trazer do ponto da necropolítica, né? Que é essa política de Estado, né? Que vira ali o inimigo do Estado e de você ver que corpos são esses que são perseguidos e que são, né? Mas aí dentro de uma estrutura, beleza. Mas como é que essas pessoas estão? Como é que se pensa, né? Como é que essas pessoas estão nessa marginalização, né, de vida, com essas condições sociais, né? Tudo numa uma estrutura muito maior, né? Em que vão fomentar, né, para esse lugar, né? Não é desse, isso é uma ponta de uma estrutura muito maior, de um projeto muito maior, né? E de você permanecer, de trazer, de deixar, né, uma população, né, que tem endereço, que tem raça, né, que tem bem definidos, né, números. Sim, e acho que a pergunta também vem assim, como a gente pode ir compondo esse letramento, né, sendo atravessados por esses lugares de reconhecimento da dor, né, falar sobre o racismo também é algo que é difícil, porque é falar da violência, né, da opressão, é isso que você está trazendo, da dor, de um trauma, de uma ferida colonial, coletiva, histórica, secular, né, e que, por vezes, né, eu e nos grupos que a gente participa de letramento, assim, eu vejo que tem uma oscilação entre uma esperança e um cansaço, né, como ir lidando, assim, com essas transformações sociais e que são lentas, sabe, Fê? Eu fico pensando nisso, assim, nesse lugar de que a gente precisa ir encontrando, né, recursos, como encontrar esses recursos, né, para fazer essa travessia da transformação social e coletiva. Né? Pois é, eu acho que o primeiro passo, né, é esse fomento, né, de se fomentar, de se buscar, de se entender que tem algo que precisa ser compreendido, né? Tem algo que precisa ser olhado. Acho que esse primeiro momento de se despertar e entender, nossa, vamos entender essa situação, vamos olhar para isso aqui, né? Se despertar, né? Já é o primeiro momento, né? E aí todas essas ações que visam trazer, estabelecer, se debater, falar, propagar, difundir, né? Essas informações, mas também partir de um próprio cabe um desconforto interno também. É isso que precisa ser também mexido, né? Porque se não há um desconforto interno para se buscar, para se entender, para se olhar para outras perspectivas, né? Por mais que estejam as informações aí, né? Se isso não toca, né? Não mobiliza, né? Esse entendimento de pensar e de acolher, de olhar para essas outras
verdades, para essas outras perspectivas, para esses outros entendimentos, se não há um desconforto também, né? Como é que a gente vai trazer e propagar, né, isso, e de fato ter a mudança, né? A mudança ela precisa vir do reconhecimento dos nossos lugares, dos nossos papéis, dos nossos desconfortos, das nossas participações nessa estrutura, né? Não só de apontar, reconhecer, identificar, mas e aí, o que eu faço com isso também, né? Nossa, e agora eu vou falar também do meu lugar de fala, né, que todo mundo tem o seu lugar de fala. Quando eu fui entendendo, né, e confesso também que esse lugar de me ver uma pessoa racializada, ele é muito recente na minha vida, em especial com o marco da pandemia, com a morte do George Floyd, né, eu me pergunto onde eu estava, né, antes desses acontecimentos, porque outras pessoas foram mortas de forma truculenta pela polícia, e enfim, né, porque é isso, é uma construção que não me foi apresentada na família, não me foi apresentada na escola, não me foi apresentada na formação de psicologia, né, e eu, enfim, com esse processo já formada, já, né, atendendo, fui compreendendo, então, qual era o meu papel, né, e isso também faz parte do meu jeito, assim, eu não consigo só estudar, ou só, digamos, ver, né, ampliar a perspectiva, eu preciso fazer algo com aquilo. Então, acho que tem esse convite, assim, para ação. E aí, hoje, claro, eu te chamo, né, para poder falar sobre isso, pelo seu estudo, o seu processo de tornar-se negra também, né, que é o que você traz, e aí, né, eu vou trazer a referência da Neuza, né, que fala sobre isso, a Isildinha, que fala sobre a cor do inconsciente, né, é um processo mesmo de letramento de todos nós. E eu vejo que é extremamente importante que todas as pessoas, inclusive, em especial as pessoas brancas, se ocupem desse lugar de letramento, né? Porque nós não podemos, e aí por isso que eu disse, né, que eu vou falar desse lugar de fala como pessoa branca, exigir que as pessoas negras precisem nos explicar sobre a sua própria dor, né? Claro, eu e você, a gente já conversou em alguns momentos sobre isso, eu sinto à vontade também para poder falar e te perguntar, e você trazer, e nós construirmos juntas, né? Mas é esse lugar que pede de nós uma ação ética, como a Bell Hooks traz também, né? Uma ação política, ética, amorosa, para a construção, então, né? De um novo mundo que não tenha tanta desigualdade, né, que tenha inclusão, que tenha pertencimento, que as pessoas possam ter as suas vidas passíveis de serem vividas, as suas mortes passíveis de serem né, ritualizadas, enlutadas com dignidade. Então, sabe, eu sinto também de trazer aqui, né, a minha contribuição, e que eu estou aprendendo, né, também estou nesse processo, me sinto assim, engatinhando ainda nesse lugar, né, de uma ampliação da consciência do meu lugar no mundo, assim, né, e dessa perspectiva social também. E sinto que as nossas trocas sempre contribuíram muito para isso, né, e te ouvir agora também sempre me traz uma preocupação, sabe, o quanto é mobilizador também falar, e é mobilizador estudar, né, e estar em contato, assim, com todo esse processo histórico de passado, presente e futuro, né, esse cuidado. Então, também me vem isso, assim, né, de poder cuidar das pessoas, né. Sim, sim. Pois é, né, Clara, e de trazer, acho que é importante isso que você traz e fala, para pensar desse lugar de que os debates, né, que as construções sobre raça e racismo não partam só das pessoas negras, né? Quem é que produz racismo? É isso, né? Quem produz o racismo não são as pessoas negras, né? Então, a gente precisa chegar nesse primeiro ponto, e aí se dar conta, entender e olhar para esse lugar, né? É o primeiro momento, né, para se pensar, e agora o que se faz a partir disso, né? Porque nós, pessoas negras, né, a gente está falando sobre racismo, né, outras pessoas que vivem também, né,
as questões de racismo, né? Ainda mais assim, dentro da perspectiva do Brasil, né, social, não é só negro que sofre racismo no Brasil. Mas eu estou falando desse meu lugar, né? Mas quem produz o racismo são pessoas brancas, né? Então, acho que é desse lugar de trazer, né, dessa provocação, de pensar que a gente não vai construir, cuidar e trabalhar isso só de um lugar, né? Entender todo mundo implicado, né? Todo como é que se implica, né? Nesse contexto, nesse entendimento. Ai, sim, maravilhoso, assim, tudo que tu tá trazendo, acho que vai ampliando, né, essas perspectivas. Tem algo mais que tu gostaria de trazer como contribuição hoje, assim? Eu acho que é isso, né? Acho que é fazer esse movimento de sensibilização, né? De sensibilização para lugares que nos foram dessensibilizados, porque pensar nas dores, né, da população negra, seja desde pensar, né, na escravização, no período colonial, até hoje em dia, o quanto os nossos corpos, as nossas mortes, as nossas perdas são dessensibilizadas, né? Então, acho que é sensibilizar para esse lugar e se pensar, nossa, quando eu vejo notícias, né, de pessoas que estão morrendo, seja por violência policial, seja por violência doméstica, seja por violência auto-infligida, né, seja por violência, enfim, todas as formas, você pensar em pessoas que estão morrendo dos corpos, né, sejam por situações climáticas, né, que não são climáticas que a gente entende hoje, que não é, né, não é desastre natural, uma política, uma estratégia, então, né, como isso, desse racismo ambiental, né, então, se a gente não se depara e se sensibiliza, né, com essas perdas, com esses números, com esses corpos, com essas massas e coloca tudo, né, como uma despersonalização ali, né, do indivíduo, de quem são essas pessoas, e aí olhando para as estatísticas, quem são essas pessoas e que raça, né, elas estão inseridas, e você vai ver que a maioria vão ser pessoas negras, né, então a gente precisa, acho que olhar um pouco para isso, né, para não só ir reproduzindo e entendendo como sendo algo natural, né, como algo dado aí, porque isso foi construído, né, isso foi construído ao longo de séculos, né. Ah, querida, que encontro importante, bonito também, né, por estarmos ampliando, assim, trazendo luz à Uhum, consciência, né, poder empretecer as nossas uhum, referências, poder sim, trazer essa, né, esse olhar do movimento negro, do movimento feminista negro, que subverte as lógicas, né, que sai da margem e vem para o centro, né, nesse processo de criatividade, de resistência, de aquilombamento, nesse coletivo, né, e eu sou muito grata, assim, a todas as nossas trocas, a esse momento, né, que eu espero de verdade que chegue, né, no coração das pessoas, que sensibilize, como tu vem uhum, falando, né. uhum. E que também, né, Clara, desse lugar de legitimar, né, porque quando a gente traz essa dor, né, quando a gente traz isso de legitimar essas dores, de legitimar o racismo, né, a questão da raça como um ponto a ser olhado e cuidado, pensado, não só na nossa clínica ali, né, na parte pensando aqui como clínica, como psicóloga, nesse atendimento, mas entender que essa realidade, isso, como isso vai interferir na vida desse sujeito, essas dores, como você bem trouxe, né, de traumas ali geracionais, né, de coisas que vão sendo perpassadas por tanto tempo, e da gente legitimar, sim, essa dor, né, da escuta, acolher e entender.
e não trazer, né, dessa generalização, desse olhar para, mas, né, não tem sim. A questão da raça é um implicador, sim, é um ponto importante a ser visto, compreendido, acolhido, olhado, né, e contextualizado na história desse indivíduo, né? Então, que a gente também legitime essa parte. Né? Ai, maravilhosa, que a gente possa ter outros momentos, outros encontros, né? Te agradeço imensamente, Fê, você tá no meu coração, tá bom? Você também, Gratidão. Clara, obrigada. Beijo Um enorme. beijo e até o próximo episódio. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.